A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo na paz, tudo na graça. Gostaria de deixar um breve versículo aqui, é uma palavra de Deus ao seu coração, onde Deus tem falado muito forte comigo, que está no livro de Abacuque, onde o profeta Abacuque vem nos dizendo no capítulo 2, no versículo 3, que ele diz assim: porque a visão ainda está a se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressar para o fim, e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo e a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A Bíblia diz aqui que onde o profeta Abacuque, ele estava se preocupado com as coisas que estavam acontecendo naquele momento, onde o justo sofria e o injusto vivia uma vida feliz, aonde ele via muita violência, muitas pessoas traindo, odiando umas às outras, trocando Deus por deuses que não existem, deuses pagãos. E ele vai se queixar com Cristo, com Deus. Ele disse para Deus até quando Deus aceitaria isso. Aquelas pessoas não o adoravam, aquelas pessoas adoravam deuses pagãos, a Baal, Astarotes. Pessoas adoravam qualquer coisa, mas não o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo por nós executa. E o profeta Abacuque, ele se sente triste com aquilo ali, ele entristece, a ponto de chegar a clamar a Deus, a pedir a Deus por justiça. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, bem que nos disse, nos avisando, que nós seríamos enviados como ovelhas perante a lobos, no meio de lobos. E eu vou entendendo com isso é que essas perseguições que nós sofremos por amor de Cristo, por amor do Evangelho, isso um dia vai ser recompensado, porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu por mim e por você, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus querido, Jesus, Ele fez algo, o maior milagre que Cristo fez nessa vida não foi dar a vista ao cego, não foi dar audição ao surdo, não foi fazer o cojo, o paralítico caminhar, não foi ressuscitar o morto, mas foi fazer um pecador como eu, como você, a ter direito de entrar na vida eterna, a ter direito na morada no céu. E o profeta Abacuque, ele se entristece com isso, com as coisas que andam acontecendo, onde ali as pessoas não adoram a Deus, as pessoas não têm vontade de buscar a Deus. Você tem se visto muito isso nos dias de hoje? As pessoas estão preocupadas mais com financiamento de carro, financiamento de casa, de moto. Pessoas se preocupam mais com seu casamento, com algo que vai acontecer amanhã e esquece do hoje. Esquece o do passado que Cristo fez. As pessoas têm buscado mais bens materiais, mais coisas para si, para ser feliz em si mesmo. E esquece de agradecer um pouco mais a esse Deus que tudo executa. Pessoas não têm dado muito crédito à palavra do Senhor. Pessoas não têm jejumado, não têm orado. Pessoas buscam bens materiais, coisas dessa terra. E a Bíblia já nos diz no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu me entristeço muito com essas coisas que acontecem, como o profeta Abacuque, a ponto dele chegar até chorar, clamar pelo povo de Israel, pedindo a Deus por misericórdia. E no livro de Jeremias, no capítulo 20, versículo 9, Jeremias nos disse que de tanto ele pregar a palavra de Deus, de tanto ele falar do nome do Senhor, nenhuma alma se convertia. Eles não davam crédito a Jeremias, a ponto de chegar até querer matar Jeremias, a ponto de perseguir a Jeremias.
Jeremias, ele disse para o Senhor, quando ele vai indagar com o Senhor, falar: Senhor, eu não pregarei mais em teu nome, eu não falarei mais em teu nome, eu não glorificarei, eu não farei mais a vontade do Senhor. Mas ele disse, quando ele pensa em se calar, a palavra de Deus fica queimando como fogo dentro do coração de Jeremias e ele não consegue se conter. E ele continua pregando. Eu vou entendendo com isso que Deus está dizendo: apenas pregue, quem faz a obra sou eu. Apenas pregue, que quem faz a obra sou eu. Noé pregou muitos e muitos anos, nenhuma alma se converteu. Noé pregou e as pessoas não se converteram e ele continuou fazendo a arca. Mas quando Noé entra com a sua família dentro da arca, Deus fecha a arca para o lado de fora, vem o dilúvio. E a Bíblia nos diz que a volta de Cristo será semelhante à vinda de Noé, os tempos de Noé. Comia, bebia, casava e se dava em casamento. Eu imagino que depois que o dilúvio veio, as pessoas chegaram até a porta da arca de Noé e começaram a bater. Mas só que quando Cristo fecha, já era. Quando o noivo fecha, já era, meus irmãos. Você tem uma chance, uma oportunidade enquanto a palavra está sendo pregada. Nós temos oportunidade enquanto nós podemos buscar. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, diz: buscar o Senhor quando só pode achar, invocar o teu nome quando está próximo, enquanto está perto. É tempo de fazer a vontade desse Deus Altíssimo. É tempo de viver para este Deus. Aleluia. É tempo de fazer a vontade desse Deus, meus irmãos. É tempo de fazer a vontade desse Deus. Não esqueça daquele que morreu por ti na cruz do Calvário. Não esqueça. A Bíblia nos diz também, meus irmãos, que quando Jesus se encontra com Pedro tinha pescado a noite toda e não tinha pegado um só peixe. Mas só que Pedro volta ao encontro com Cristo e Cristo diz: Pedro, volte, lance pelo lado direito. Pedro diz: Senhor, imagino eu que Pedro pensou: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu sou pescador profissional, não peguei um peixe, e o Senhor vem me dizendo isso. Mas só que Pedro se cala e se fala para Cristo: sob a tua palavra eu lançarei a rede. Continue pregando. Se você pega e nenhuma alma se converte, continue pregando. Se você não confia em si próprio, confie em Deus. Sob a palavra de Deus, continue lançando a rede. Continue lançando a rede. Ainda que nenhuma alma se converta com as suas pregações, mas Deus reconhece o seu esforço. O mais importante é você ganhar a sua vida, ganhar a sua alma, entregar a sua alma perante a Cristo. Aleluia, e no mais Ele fará.